O silêncio daquela noite mudou tudo para sempre. Olá, chamo-me Catarina, tenho 32 anos e vivo numa casa calma na periferia de Vila Nova de Gaia, uma pequena cidade junto ao porto. O meu marido, Miguel, já não está em casa há dias. As suas frequentes deslocações de trabalho tornaram-se o cenário habitual da minha vida. Mas naquela noite, a sua ausência sentia-se de um modo diferente. Não era apenas silêncio, era um vazio esmagador que preenchia cada canto da casa. A música ligada não passava de uma sombra, incapaz de abafar o barulho incessante da minha mente. Jantei sozinha, com uma refeição antiga, acompanhada por uma taça de vinho. Tudo fazia parte de um ritual que só acentuava o meu isolamento. O único ser vivo e quente naquele espaço frio era o meu labrador, Simão. Ele estava aos meus pés, o seu pelo macio aquecia minha pele, e o seu respirar calmo era o único som real naquela noite. Hoje, somos só nós, sussurrei, olhando nos seus olhos castanhos cheios de inteligência. Ele apenas suspirou e abanou a cauda suavemente. Nesses momentos, sentia com força a importância daquela ligação. Simão não era só um animal de estimação, era o confidente silencioso das minhas palavras não ditas e a testemunha muda dos meus medos mais profundos. Sua devoção e atenção pura eram o que me faltava na relação com Miguel, cujas chamadas se tornavam cada vez mais curtas e raras. Continue. Naquela noite, enquanto a casa mergulhava numa escuridão quase palpável, a solidão apertava-me o peito de uma forma que nunca antes tinha sentido. Sentada no sofá, com o corpo envolto numa manta leve, observei Simão deitado no tapete, a sua pelagem dourada brilhar suavemente à luz do candeeiro. Ele era o meu único conforto, a presença constante que, mesmo sem palavras, me fazia sentir menos só. Comecei a falar com ele, como se fosse a única pessoa capaz de me entender. Partilhei-lhe os meus receios, o medo de que a distância entre mim e o Miguel se tornasse insuperável, a angústia de sentir que estávamos a tornar-nos estranhos que apenas dividiam um teto, e a tristeza de me sentir perdida numa vida que já não reconhecia. Ele ouvia-me atentamente, seguindo-me pela casa, pousando a cabeça nas minhas pernas sempre que eu me sentava, como se quisesse dizer que estava ali para mim, sem julgamentos, sem pressas. O tempo parecia dilatar-se naquela noite, cada minuto mais pesado que o anterior. A música continuava a ecoar, mas era o som do meu coração a bater acelerado que dominava o ambiente. Sentia uma vontade desesperada de encontrar alguma paz, algum sentido que justificasse toda aquela inquietação. E naquele silêncio carregado de emoções, a ligação entre mim e o Simão tornou-se quase tangível, uma ponte invisível que me dava forças para continuar. Era como se os seus olhos, profundos e calmos, me dissessem que, apesar de tudo, eu não estava sozinha. Naquele momento, percebi que ele era mais do que um cão, era o meu refúgio, o meu porto seguro numa tempestade que parecia não ter fim. Continue. Nos dias que antecederam aquela noite, as pequenas fissuras no nosso casamento tinham se tornado cada vez mais evidentes. Miguel, sempre tão presente no início da nossa relação, agora era uma sombra distante, ausente não só fisicamente, mas também emocionalmente. As suas viagens de trabalho prolongadas transformaram-se numa rotina que eu já não sabia como enfrentar. O nosso lar, que antes era um lugar de partilha e calor, começou a tornar-se um espaço frio, onde as palavras eram escassas e os silêncios demasiado longos. À medida que a distância entre nós crescia, eu sentia-me cada vez mais perdida, a tentar encontrar um sentido numa relação que parecia esgotada. Naquele fim de tarde, enquanto o sol se punha sobre o horizonte de Gaia, preparei o jantar sozinha, sabendo que Miguel não estaria para partilhá-lo comigo. O silêncio pesado da casa parecia gritar a minha solidão. Tentei preencher esse vazio com música, mas mesmo as melodias mais suaves não conseguiam acalmar a tempestade que sentia dentro de mim. Simão, como sempre, acompanhava-me silencioso, atento a cada movimento meu, como se pressentisse a minha angústia. Olhei para ele e, pela primeira vez, senti que não só precisava da sua companhia, mas que ele também parecia precisar de mim. Era uma ligação feita de silêncio, olhares e gestos simples, mas carregada de significado. Naquela hora, percebi que, apesar de tudo, não estava completamente só. Continue. Quando a noite caiu por completo, o peso da solidão tornou-se quase insuportável. Estava sentada no sofá da sala, envolta numa manta de lã, enquanto o relógio marcava lentamente as horas até a meia-noite. Simão estava estendido no tapete, a sua cabeça repousando perto dos meus pés, como se quisesse oferecer-me todo o conforto do mundo. A luz tênue do candeeiro projetava sombras suaves nas paredes, e o silêncio da casa era interrompido apenas pelo som do meu respirar e pelo leve bater do coração do meu fiel companheiro. De repente, sem aviso, Simão levantou a cabeça, os seus olhos castanhos fixos num ponto no corredor que dava para a porta da entrada.
O seu corpo tenso denunciava uma inquietação que me fez arrepiar. Levantei-me devagar, tentando não assustar, e fui até a porta para verificar se alguém estava lá fora. Mas não havia nada, apenas a escuridão e a longa sombra projetada pelo candeeiro da rua. Quando voltei para a sala, notei que ele não estava a olhar para a porta, mas diretamente para mim. O seu olhar tinha mudado. Já não era só o olhar inteligente e afetuoso do meu labrador. Era profundo, quase humano, cheio de uma compreensão que me fez estremecer. Naquele instante, senti uma onda de emoções estranhas a invadir-me. Medo, surpresa, mas também uma sensação estranhamente reconfortante. Agarrei-o ao colo, sentindo o calor do seu corpo contra o meu, e sussurrei-lhe: "Estamos juntas, Simão, tudo vai ficar bem." Naquele momento, percebi que aquela ligação entre nós era mais do que simples companhia. Era uma força silenciosa que me dava coragem para enfrentar o que quer que viesse a seguir. A noite tinha se tornado um portal para algo desconhecido, e eu estava pronta para atravessá-lo, com Simão ao meu lado. Continue. Aquela noite marcou o início de algo que eu ainda não conseguia compreender totalmente. Com Simão aconchegado junto a mim, senti uma calma inesperada, como se a sua presença fosse um escudo contra o vazio que me consumia. As horas passaram lentamente, e eu comecei a abrir o meu coração de uma forma que nunca tinha feito antes. Falei-lhe sobre os medos que guardava, sobre o sentimento de estar a desaparecer no meio de um casamento que parecia já não nos pertencer, sobre a solidão que me esmagava mesmo quando estávamos juntos. Simão ouvia-me em silêncio, os seus olhos fixos nos meus, transmitindo uma empatia que ultrapassava as barreiras do simples laço entre dona e cão. Naquela madrugada, a casa parecia respirar conosco, como se estivesse viva e atenta ao nosso diálogo silencioso. A ligação que sentia com Simão deixou de ser apenas uma amizade para se transformar numa aliança profunda, quase mística. A sua presença tornou-se meu ponto de apoio, a âncora que me segurava quando o mundo parecia desabar. E, no meio daquela escuridão, percebi que não estava sozinha. Tinha ao meu lado um ser que compreendia as minhas dores sem que eu precisasse de as explicar. Enquanto o sol começava a espreitar no horizonte, senti uma força nova crescer dentro de mim, uma vontade de mudar o rumo da minha vida. Simão levantou-se, abanou a cauda e, com um olhar decidido, parecia dizer-me que estávamos prontos para enfrentar o que viesse. Aquele instante selou uma promessa silenciosa entre nós. Juntos, encontraríamos um caminho para além do vazio e da solidão. A minha vida, até então tão previsível, começava a transformar-se numa jornada inesperada, guiada pelo olhar profundo do meu fiel companheiro. Continue. Ainda não consigo acreditar no que aconteceu naquela noite. Foi como se tudo tivesse mudado num instante, como se o mundo que eu conhecia tivesse ganho uma nova dimensão, mais densa, mais misteriosa. Olhar para Simão naquela madrugada fez-me perceber que a nossa relação ultrapassava qualquer explicação lógica. Havia algo mais, algo que eu ainda não sabia nomear. A sensação de solidão, que até então parecia inquebrável, começou a perder força diante daquela conexão silenciosa mas poderosa. Ao mesmo tempo, não deixava de me perguntar como tudo poderia ter sido diferente. Será que eu e o Miguel poderíamos ter encontrado uma forma de nos reencontrar, sem tanta distância entre nós? Será que, se eu tivesse sido mais forte, mais paciente, as coisas teriam mudado? Mas no fundo, sei que o que aconteceu naquela noite não se tratou apenas de um momento de fraqueza ou desespero. Foi uma revelação, uma espécie de despertar para algo maior. E, por estranho que pareça, foi Simão quem me ajudou a perceber isso. Enquanto acariciava o seu pelo macio, pensava em como ele, com seu olhar silencioso e atento, se tornou meu porto seguro. Aquele vínculo inesperado era uma luz numa noite escura, um sinal de que não estava sozinha, mesmo quando tudo parecia perdido. E, embora a dúvida ainda pairasse no ar, eu sentia que estava pronta para enfrentar o que viesse, porque agora tinha ao meu lado algo muito mais forte do que qualquer solidão. Tinha uma ligação viva, um segredo partilhado que mudaria para sempre a minha vida. Continue. Quando pensei que já tinha compreendido tudo que aquela noite me trouxe, algo inesperado aconteceu. Era uma tarde calma em Gaia, o sol brilhava através das folhas do parque onde eu e Simão costumávamos passear. Ele corria alegremente em minha frente, abanando a cauda, mas nos seus olhos havia uma intensidade diferente, uma atenção focada que nunca antes tinha notado. Paramos junto a um velho carvalho, a minha árvore preferida, onde tantas vezes tinha desabafado para ele. Sentei-me no banco de madeira, e mais uma vez comecei a falar, despejando as minhas dúvidas e medos para o ar, como se procurasse um alívio invisível. De repente, Simão virou-se rapidamente, fixando-me com um olhar que me fez arrepiar até ao osso. Não era um olhar de cão, mas sim algo mais profundo, quase humano, carregado de uma inteligência que me deixou sem palavras.
Antes que pudesse compreender o que se passava, senti uma presença atrás de mim. Virei-me e vi um homem desconhecido, parado na sombra das árvores, com um casaco escuro e um olhar frio e penetrante. O seu rosto estava parcialmente escondido, mas o seu olhar parecia rasgar a minha alma. No pescoço, pendia-lhe um medalhão antigo e gasto, que chamava a atenção pela sua aura misteriosa. O coração disparou no meu peito, e Simão ergueu-se imediatamente, posicionando-se entre mim e o estranho, com o corpo tenso e um rosnar baixo e ameaçador. O silêncio que se seguiu era quase sufocante, quebrado apenas pela voz firme daquele homem, que disse com uma calma assustadora: "Eu sei o que vocês têm. Essa ligação não é comum. É algo antigo, poderoso." As suas palavras caíram como pedras no chão da minha alma. Aquele desconhecido sabia de nós, sabia do que eu ainda nem tinha conseguido entender completamente. O medo misturou-se com a curiosidade, e percebi que a minha vida estava prestes a dar uma volta inesperada, para muito além do que alguma vez imaginei. "Continue." O homem continuou a falar, a sua voz firme e carregada de uma autoridade que parecia vir de séculos passados. "Essa ligação entre ti e Simão", disse ele, "não é apenas fruto do acaso. É um elo ancestral, uma força que ultrapassa a compreensão comum. Vocês dois são guardiões de um segredo antigo, um poder esquecido que muitos desejam controlar." O seu olhar penetrante não vacilava, e senti um arrepio a percorrer minha espinha. Cada palavra parecia abrir uma porta para um mundo que eu desconhecia, cheio de mistérios e perigos. Simão aproximou-se de mim, encostando a cabeça ao meu joelho, como se quisesse dar-me força para enfrentar o que quer que viesse. O estranho fez um gesto breve, quase imperceptível, e avisou: "Mas deves ter cuidado. Nem todos estão preparados para aceitar esta verdade. Há aqueles que querem destruir essa ligação e usar o poder para fins obscuros." A tensão no ar era palpável, e eu sentia o peso daquele aviso como um fardo pesado sobre os meus ombros. Enquanto ele se afastava lentamente, desaparecendo nas sombras do parque, fiquei ali, paralisada, com Simão ao meu lado, tentando processar tudo aquilo. A minha vida, até então tão previsível, tinha se transformado numa teia complexa de segredos e responsabilidades que eu nunca imaginei ter. O olhar profundo do meu companheiro parecia agora ainda mais intenso, como se ele compreendesse a magnitude do que nos esperava. E eu sabia, naquele momento, que nada voltaria a ser o mesmo. O desafio estava lançado, e eu teria de escolher o meu caminho, mesmo sem saber onde ele me levaria. "Continue." Aquele encontro inesperado com o estranho deixou-me num estado de tensão que parecia não ter fim. A noite que se seguiu foi um turbilhão de emoções intensas, como se cada pensamento, cada sensação, estivesse amplificada até ao limite. Sentia o peso do segredo que agora partilhava com Simão, uma responsabilidade quase esmagadora que se instalou no meu peito. O simples acto de olhar para ele tornou-se uma experiência carregada de significado. Os seus olhos castanhos não eram apenas os olhos de um cão, mas o reflexo de uma alma antiga, sábia e cheia de segredos. Cada pequeno gesto de Simão ganhava uma nova dimensão, o seu olhar atento, a forma como se colocava entre mim e qualquer ameaça invisível, o modo como parecia saber exatamente quando precisava de conforto. Era como se estivéssemos ligados por um fio invisível, uma corrente de energia que nos unia de uma forma que transcendia o tempo e o espaço. A sensação de isolamento que me dominara durante tanto tempo foi substituída por uma força inexplicável, um poder silencioso que me dava coragem para enfrentar o desconhecido. Mas, ao mesmo tempo, a ameaça pairava no ar. O aviso do estranho ecoava na minha mente. Havia aqueles que queriam destruir a nossa ligação, usar o poder que tínhamos para propósitos obscuros. O perigo parecia aproximar-se, invisível mas inevitável, e eu sabia que teria de estar preparada para lutar, não apenas pela minha vida, mas pela vida daquele que agora era mais do que um simples animal de companhia. A tensão atingira o seu ponto máximo, e a minha história tinha chegado a um momento crítico onde tudo podia mudar num instante. Continue. O amanhecer trazia uma luz pálida, mas o peso da noite anterior não me abandonava. Estava sentada no alpendre da casa, o olhar perdido no horizonte onde o Douro serpenteava preguiçosamente pela cidade, enquanto Simão repousava aos meus pés, sereno mas alerta. A sua presença, antes apenas conforto, agora parecia ser a chave de um enigma muito maior do que eu podia imaginar. O medalhão antigo que o desconhecido usava ainda girava na minha mente, um símbolo de mistérios por desvendar e perigos por enfrentar. Senti um aperto no coração ao pensar no futuro incerto que nos aguardava. As palavras do homem ecoavam dentro de mim, uma advertência que não podia ignorar. Nem todos estão prontos para aceitar esta verdade. Quem seriam esses inimigos ocultos? O que queriam deles?
E, sobretudo, estaria eu preparada para o que viesse? As perguntas multiplicavam-se, mas as respostas continuavam escondidas nas sombras. Enquanto acariciava-o pelo macio de Simão, o seu olhar encontrou o meu e senti uma conexão profunda, uma promessa silenciosa de que, juntos, enfrentaríamos o desconhecido. O nosso laço tinha se tornado uma força viva, um pacto invisível que nos unia para além do tempo e do espaço. Mas, naquele instante, o silêncio foi quebrado por passos apressados vindo do caminho em direção à casa. Virei-me rapidamente, o coração disparado, e vi uma figura encapuzada aproximar-se, envolta numa aura de mistério e perigo. O ar ficou denso, carregado de tensão. A minha vida, antes tão tranquila e previsível, transformará-se numa encruzilhada onde cada escolha podia ser decisiva. O futuro estava suspenso num fio invisível, e eu sabia que a verdadeira jornada estava apenas a começar. Com Simão ao meu lado, pronta para enfrentar o que quer que fosse, respirei fundo e preparei-me para o que o destino me reservava. E assim, naquele instante de silêncio e expectativa, percebi que nada seria como antes. A minha história, a nossa história, estava apenas a começar.